Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou mostrar finalmente a minha coleçãozinha de sombras da Stila. Elas ficam aqui nesse acrílico em separado, né, que eu chamo de Stila Station, porque a maioria aqui são sombras líquidas, mas a maioria são da Stila. E gente, essas sombras da Stila, elas são muito famosas e elas não são famosas à toa, porque elas são assim maravilhosas, elas são bem únicas, muito especiais, elas têm um brilho assim muito incrível que muitas marcas tentam copiar, mas assim, não conseguem. Elas deram uma alavancada na marca, que já foi muito famosa muitos anos atrás, porque foi uma das primeiras a ter batom líquido, assim, que durasse muito, né, o Stay All Day Lipsticks, mas depois elas ficou assim meio esquecida pelas blogueiras, né, pelas gurus americanas, mas depois que lançou essas sombras, a Stila assim voltou a assim ser muito falada, né? Voltou assim tá nos tops das marcas. E, gente, eu costumo dizer que as sombras da Stila, elas são um caminho sem volta. Elas começam a ficar um pequeno viciozinho, né? Porque você compra uma e ela chega na sua casa, você fica tão encantada que você já pensa na próxima que você vai comprar. Ou então você fica louca com os kits, porque a marca sempre disponibiliza kits com minis, né? Que você pode provar várias cores, assim, de uma só vez. E é o estilo de sombra que dá vontade de fazer a coleção realmente, porque as cores são lindas e a marca lança muitas e muitas cores, então dá vontade de ter todas. Foi assim que eu acabei tendo 22 sombras da Stila, algumas são do tamanho original, né, o tamanho full size, e outras são do tamanho mini. E antes de mostrar a coleção, eu vou falar um pouquinho das sombras da Stila. As sombras da Stila, elas custam $24 cada, pra quem não conhece, é um preço assim salgadíssimo. Sinceramente, eu acho que se você não for maquiador, você não precisa ter todas as cores do tamanho grande, tá? Você pode aproveitar muitos kits, que os kits são maravilhosos, porque eles têm um preço muito bom e vem, assim, geralmente 3 minis ou 6 minis, né? Então você consegue experimentar várias cores por um preço melhor do que você comprar uma sombra, né, pura, individual. Vou mostrar aqui a diferença, tá vendo? O tamanho original, né, o tamanho full size, ele tem 4,5 ml, né? Então vem bastantinho o produto, né? Você precisa de só um pouquinho mesmo, entendeu? São sombras que rendem muito. Então, o tamanho mini, eu acho que, se eu não me engano, 3 sombras equivalem ao tamanho full size. Mas o mini, gente, dura muito. Eu tenho minis aqui que tem anos e elas continuam perfeitas. Aliás, eu vi algumas pessoas, assim, pouquíssimas pessoas na internet falando que durante o tempo elas ficaram um pouco mais secas, mas não é nada que um diluidor, gotinhas de diluidor, não conserte. E assim, o que eu recomendo é que você feche bem a sua sombra, deixa ela longe do sol, não deixa ela secando no sol, não deixa ela largada em necessaire, porque necessaire às vezes a gente esquece dentro do carro, então elas podem secar. Mas as minhas, gente, eu tenho algumas que elas são do tamanho full, inclusive, que eu comprei praticamente no lançamento. Elas estão perfeitas, vocês vão ver nos swatches. Então eu acho que pra você ter um tamanho full size, é só de uma cor assim que você goste muito, uma cor mais clássica que você vá usar muito, ou então pra maquiadores, que maquiadores, gente, precisam dessas sombras da Stila, porque elas, assim, elas dão um toque, um glamour na maquiagem que, assim, não tem em outra sombra, não tem nenhuma outra paleta que você vai ter que vai dar esse glamour. Claro, você pode ter esse glamour com glitter, né, glitter solto, mas as sombras da Stila são maravilhosas porque elas não fazem bagunça, tá? Elas duram o dia inteiro, elas não se movem, elas não caem aqui pra baixo, né? E são muito fáceis de aplicar. Mesmo quem não tem, assim, muito contato com maquiagem, que não saiba, assim, se maquiar, fazer olhos, assim, belíssimos, trabalhadíssimos, consegue usar as sombras da Stila. É muito raro eu encontrar alguém que não tenha gostado, assim, já aconteceu, assim, de eu ler que umas 2 ou 3 pessoas não curtiram as sombras, mas, assim, a grande maioria massiva ama, venera e, assim, quer fazer uma seita que nem eu queria fazer uma seita de adoração às sombras da Stila, porque elas são muito, muito, muito sensacionais. E uma coisa legal também das sombras da Stila que eu acho que vocês podem usar tanto sozinhas, né, elas, só que como eu usei aqui, eu não tinha sombra nenhuma por baixo, né, só, na verdade, um mate aqui no canto, ou pode usar ela sozinha, só na pálpebra, só pra dar um brilho, ou pode usar por cima também de outras sombras, que ela não estraga, ela não arruina as sombras que você aplicou por baixo, né, é só você aplicar assim com batidinhas, sem ficar arrastando, né, eu acho que a melhor forma de aplicar, o aplicador, aliás, é excelente, ele é muito bom, entendeu, porque você aplica assim, ele acolchoadinho, você vai dando batidinhas e vai acomodando as sombras
eu costumo passar um pouco do dedo porque ativa ainda mais o brilho assim na pálpebra. E agora vamos falar um pouquinho dos acabamentos. O acabamento mais famoso é o Glitter and Glow, que é esse aqui da tampinha dourada, né, que é um acabamento com muito brilho, gente. Elas são muito brilhosas porque elas têm partículas de glitter assim, bem aparecidas. É a sombra que eu tô usando hoje, né, que você vê assim que tem muito brilho realmente. Elas têm partículas grandes de brilho, não são sombras discretas, elas são sombras assim, né, muito festa. Algumas têm mais fundo de cor e outras são um pouco mais iridescentes, assim. E tem também no acabamento shimmer, né? O Shimmer and Glow, que as tampinhas são nesse tomzinho rosé. Esse acabamento já é um acabamento, assim, que eu considero o acabamento mais elegante. É um acabamento para quem curte sombras um pouco mais discretas, né? É como se fosse uma sombra comum, convencional, mas na forma líquida, né? Elas são mais metalizadas, elas não têm essas partículas mais grossas, né, de glitter. Elas têm mais o brilho, o sheenzinho. E tem, assim, gente, não se enganem, tá? Porque muita gente prefere glitter e tal. Eu sei que o acabamento Glitter and Glow, assim, é a preferência nacional e internacional, mas as sombras com shimmer tem algumas cores que elas são assim belíssimas e algumas cores são um pouco mais brilhosas que outras. Mas tanto a fórmula glitter quanto a fórmula shimmer, gente, é uma fórmula sem defeitos, tá? Porque vai durar, não vai craquelar, tá? Durante o dia, elas não vão se mover. Só pra vocês terem noção, aqui eu tô fazendo uma comparação de acabamentos. A de baixo é uma sombra de glitter, né? Da Glitter and Glow, na cor Diamond Dust. É uma das sombras de glitter que não tem tanto fundo, sabe? Ela é meio prata. Esse tom assim, que não tem muito fundo. Ela é ótima, maravilhosa, incrível para cantinho interno e para você passar por cima de outras sombras que você tenha, tá? E essa daqui, por exemplo, é a Kitten, né? Ela não é a Kitten Karma, é somente a Kitten e ela é metalizada. Ela tem um toquezinho de rosé, que ela é muito linda, tá vendo? Do acabamento shimmer, que vocês podem ver que ela é bem metalzona, assim, sabe? Ela tem... Os brilhinhos dela são assim bem finos. Mas agora, tá vendo, eu incluí dois exemplos de sombras que tem bastante fundo de cor. Essa aqui é a Next to Note, é uma vermelha meio vinho, assim, muito linda. Essa vermelha meio vinho, ela, na verdade, ela é do acabamento Glitter and Glow, tá vendo? Tem brilhos. E essa daqui é a Vivid Smoke Quartz, que ela, apesar de ser, tá vendo? Ela é meio verde, meio oliva. No entanto, ela, tá vendo? Tem bastante brilho, apesar de ser do acabamento shimmer. Então, tá vendo? Existem vários tipos de sombra, é sempre bom pesquisar na internet. Por isso também que eu quis gravar esse vídeo pra mostrar, fazer swatches, porque eu sei que muita gente pode usar como referência. É difícil, assim, vídeos com swatches, assim, de uma vez só. Geralmente faz resenha de 1, 2, 3, 4, mas, assim, swatches de vários ao mesmo tempo é raro aqui na internet. Tem, inclusive, maquiagem, né, com a Molten Midnight, uma maquiagem que eu fiz há muito tempo atrás, que todo mundo ama, assim, um olho, assim, bem preto, com fundo avermelhado. Eu acho essa preta lindíssima. Eu lembro, gente, que a Comprando com Lu foi a primeira lojinha que teve essas sombras, né, da Stila. Logo que lançou, eu comprei, né, essa Molten Midnight e Smoke Storm, e eu fui também uma das primeiras a falar das sombras da Stila no Instagram e aqui no YouTube, a fazer maquiagem, depois que elas começaram a bombar muito. As 3 primeiras do canto direito são a Stylist, a Dollish e a Embellishment. Foram um kitzinho de 3 minis, num acabamento mais iridescente, porque vocês conseguem ver, eu acho que, tá vendo, elas têm um brilho assim um pouco mais discreto, apesar de serem ainda do acabamento Glitter and Glow. A quarta nós temos a Peach Queen, que é uma sombra que é mais o brilho, ela não tem muito fundo de cor. Ao lado dela temos uma das mais lindas e brilhantes, que é uma das minhas favoritas, a Smoldering Satin. Ao lado da Smoldering Satin temos a Diamond Dust, que ela tem brilhos assim, furta-cor lindíssimos, é uma também das mais brilhantes. Ela tem um brilho que reflete um pouco prateado, assim, bem lindo. Do lado também a Bronzed Belle, que é belíssima. A Bronzed Belle, ela tem um fundo meio acobreado, mas com brilhos dourados. Foi a sombra que eu usei em uma das últimas maquiagens aqui no canal, que eu gostei muito. Ao lado dela temos a Smoke Storm, que foi uma das minhas primeiras sombras. Tem um fundo mais taupe, né? Também lindíssima.
Ao lado da Smoke Storm temos a Fairy Tale, que é uma das sombras mais diferentes que eu tenho, porque ela, tá vendo, tem esse fundo marrom, né, com brilhos arroxeados, com brilhos rosados. Ela fica muito linda, né, nos olhos. Ao lado da Fairy Tale, a Molten Midnight, que é essa preta que parece um céu estrelado. Ela tem esses brilhos prateados que refletem muito, ainda mais numa make de fundo bem preto, assim. Ela é completamente bafônica. Ao lado da preta temos a Next Note, que ela é um vinho com muitos brilhos. Também é uma das minhas favoritas. E no final temos as três roxinhas, né? A Siren, que é essa que é duocromática. Eu não entendo muito bem porque ela tá na linha de Glitter and Glow, porque o brilho dela é bem discreto. Eu acredito que o brilho dela seja mais shimmer. Mas foi uma coleção de sereias que tinha esse tom, assim, que tem um fundo bem azulado. É roxo com fundo azulado. Tinha a Sunset Cove, que é a mais pro rosado. E a Into the Blue, que era bem azulzinha, bem mar. E temos a Gypsy, que também tem brilhos mais discretos, mas também é bem roxinha e bem linda. E a Plum On, que é um roxinho lindo. Essa sim, ela tem um fundo assim com muito roxo e assim brilhos lindíssimos. Para quem achava que o acabamento shimmer não era um espetáculo, fiquem com esse vídeo. Olha, a primeira, né, a mais clarinha, né, lá do lado direito, nós temos a Starlight. Ela é bem clarinha, assim, bem champanhezinha. Ao lado dela temos uma das mais clássicas, que é a Kitten. A Kitten é muito, muito linda. É um rosezinho bem clarinho. Ao lado dela temos a Grace, que já é um pouco mais queimadinha. A Cloud, gente, essa do meio é uma das mais brilhantes e uma das minhas favoritas. Porque ela tem um fundo meio dourado, um fundo meio lilás. Ela é muito, muito linda. Muito diferente. Ao lado dela temos a Jezebel, que é um clássico do acabamento Shimmer and Glow. É uma das que vive mais esgotada, porque é um rosé mais pro quente, assim. Ela tem um brilho, assim, também super lindo. Já a Pigalle e a Twig, né? A Pigalle é essa avermelhada, meio vinho, a Twig é essa meio marrom, né? Elas têm mais fundo de cor e menos brilho. Elas parecem uma sombra convencional, né? Só que derretida, né? Então é bem lindo também o acabamento, é bem bonita, né? Elas ficam bem bonitas, mas não tem tanto brilho assim. E já essa última, gente, é a estrela desse acabamento, que é a Vivid Smoke Quartz, gente. Como brilha, como é maravilhosa, esse tom de oliva muito, muito brilhante. Então essas são a do acabamento Shimmer and Glow, que eu também adoro, assim, pro dia a dia, elas são super maravilhosas. Filmando com a luz um pouco mais natural, sem a ring light ligada, tá vendo? Elas também brilham igualmente, assim, são super, super lindas, super vivas, né? Mas com um brilho, assim, um pouco mais discreto. E mesmo com todas essas na minha coleção, acreditem, ainda tem sombra da Stila na minha wishlist. Tem a Vivid Sapphire, que é do acabamento Shimmer, né, desse acabamento aqui, que ela é muito parecida com a Vivid Smoke Quartz que eu mostrei. Ela é azul, com fundo muito, muito azul, mas é um azul escuro, lindíssimo, com os brilhos, assim, maravilhosos. E a própria Kitten Karma, né, que eu ainda não tenho, que é uma das mais lindas realmente. Se eu tivesse que indicar, assim, as minhas favoritas pra vocês, sem dúvida, a Molten Midnight, se você usa muito preto, se você gosta de olhão preto, olhão bafo, né? Mas eu indico muito a que eu tô usando hoje, que é a Smoldering Satin, é uma das minhas favoritas. Do acabamento glitter, né? A Bronzed Belle é uma que eu indico muito, porque ela é uma das mais brilhantes. Ela parece mais cobre, assim, tá vendo? É, na embalagem, mas ela não fica tanto e ela brilha muito. É uma das, assim, favoritíssimas. E eu gosto muito da Fairy Tale, que é uma sombra muito diferente. Ela tem um fundo, assim, meio esverdeado, meio taupe, mas os brilhos são arroxeados, rosados, assim, tem brilhos de várias cores, assim. Ela é muito, muito, muito diferente. A Next Note também da Glitter and Glow, que é vermelha, meio vinho, também super indico. Gente, eu indico várias, porque todas são lindas, na verdade. Mas, assim, as mais clássicas é geralmente uma mais rosezinha, uma mais douradinha e uma mais prateadinha, né? Que eu acho que é um trio, a Stila tem esse trio, que aqui tem Karma, a Golden Goddess
e a Diamond Dust. E do acabamento shimmer eu indico várias, tem a Bohème, que eu acho maravilhosa, a Jezebel também, que é uma das mais maravilhosas, e a Vivid Smoke Quartz, sem dúvida, a Pigalle também, que essa sombra vermelha, assim, muito, muito linda. E a Stila, gente, ela tá lançando dois acabamentos que a princípio serão edição limitada, né? O Shade Mystere e o White Lies. O Shade Mystere, ambas, na verdade, tem um acabamento meio branco, assim, são sombras muito diferentes. Elas são brancas, mas a Shade Mystere, ela é mais marmorizada, assim, você vê realmente a cor. O acabamento White Lies, ele é totalmente branco, você pensa que é como se fosse um liquid paper, né, mas conforme você faz o swatch, elas ficam assim bem iridescentes. E as White Lies, que é tudo branco aqui, né, na verdade, você vê a cor pela essa faixinha aqui. A White Lies, ela é para ser usada por cima de um fundo preto. Quando você aplica, por exemplo, uma sombra escura e depois você vem com a sombra White Lies, ela deixa um acabamento assim super duocromado, assim, uma coisa super diferente. E a Shade Mystere, eu acho que, se eu não me engano, é exclusivo da Sephora. O Shade Mystere já é bem marmorizada, que é um branco misturado com as cores também, que já é um acabamento com um pouco mais de brilho que o White Lies, né? Mas ambos são acabamentos assim diferentíssimos. Eu tenho visto algumas reviews americanas, algumas americanas até não gostando dessas sombras, mas eu acho que elas também não entenderam muito, na verdade, o conceito das sombras. Elas não são para ser iguais as de glitter, que são super brilhosas, elas são para ser diferentes, tá? É um acabamento novo, né? Não é para comparar com as antigas, né? Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado de ver minha coleção. Me contem aqui nos comentários quais são as sombras da Stila de vocês, se tem alguma que vocês estão desejando. Não esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever se você não é inscrita. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!